vamos ler do 25 ao 29. Hebreus 12, do 25 ao 29. Tá? Hebreus 12, do 25 ao 29. Vamos evoluir mais, tentar ir mais na frente, focar nesse versículo 26, trazendo algumas coisas do verso 25, para que nós possamos entender a perícope aqui, tá? Então, Hebreus 12, do 25 ao 29. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja dividir a leitura, que a amada igreja lesse os pares. A palavra de Deus nos diz assim: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Louvado seja Deus. Só para a gente lembrar aqui, qual é a chave aqui dessa perícope aqui, ó? Verso 18. Quem está debaixo da lei? Ele diz: ora, vocês não chegaram ao fogo palpável. Então, quem está debaixo da lei? Quem está debaixo da lei está debaixo da condenação. Ora, vocês não chegaram. Não chegaram e não chegarão. Foi aquelas pessoas que passaram 40 anos no deserto. 2 famílias só entraram, porque estavam debaixo da lei. A chave vira no verso 22, para a gente dar prosseguimento no verso 25. Ó. Agora, ó quem está debaixo da graça. Pelo contrário, vocês chegaram. Pelo contrário, vocês chegaram. Aí ele diz aonde nós chegamos: no Monte Sião, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Aí ele diz: vocês chegaram à assembleia festiva. Quem está guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, debaixo da graça de Deus, chega a Jerusalém celestial. A lei condenava, a lei mostrava que aquele povo precisava de um Salvador e eles não entenderam. A gente viu versículo a versículo que o problema nunca foi a lei, o problema é o pecado que afasta o homem de Deus. A lei é boa, santa e justa. O problema nunca foi a lei, o problema é o pecado. Quando nós chegamos aqui no verso 25, ele vinha falando de coisas espirituais, ó, a Jerusalém celestial, onde nós chegamos. Quando ele chega no versículo 25, ele começa a exortar o povo novamente. Ele faz 2 exortações, ou 2 admoestações severas. Aqui é o aviso final contra a apostasia. Apostasia, aqueles que vão abandonar Cristo. É um contraste direto, uma advertência com aquele que veio, desceu, falou no Monte Sinai, e aquele que está no céu, Jesus Cristo. Aqueles que vão abandonar Cristo, a advertência será mais severa ainda. Ele começa dizendo no verso 25, olha o que é que ele diz, meus amados: tenham cuidado e não se recuse a ouvir aquele que fala. Então a igreja tem que ter cuidado. A advertência é cuidado. Por quê? Porque Deus desceu, o próprio Deus desceu no Monte Sinai e aquele povo não obedeceu. O que é que ele está falando para a igreja? Estava falando para essa igreja de Hebreus aqui, ó, cuidado. Jesus está falando, cuidado para vocês não recusar a palavra de Deus. É um cuidado de advertência. A gente ter cuidado, é uma admoestação para aqueles que vão abandonar a Jesus, ou então o coração pecaminoso, aquele que tem um coração endurecido,
O que é que ele está falando aqui? Cuidado. É uma advertência, uma admoestação. Por que é que ele está nos lembrando disso? Porque Deus falou durante 40 anos no deserto e só 2 famílias entraram na terra prometida. 40 anos de teimosia daquele povo. 40 anos. Qual é o contraste aqui? Ele está dizendo, cuidado com a igreja hoje. Deus está falando da mesma forma. Cuidado, porque Jesus fala. Cuidado. Aqui é o perigo mortal daqueles que não escutam ou não ouvem a palavra de Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, rejeitam o Filho de Deus. Rejeitam o Filho de Deus. Aqui mostra, denota, revela o quê? Uma atitude de contrariedade, uma rejeição. Toda rejeição é contra Deus. Eles ouvem o evangelho, mas são responsáveis. Não querem ouvir as verdades do céu. Por isso nós temos que não só ouvir o que Deus está falando, não. Ouvir é fácil. É ouvir, meus irmãos, e responder a Ele. Eu escuto o que Deus está falando e obedeço a sua palavra. A questão é essa. Por isso, aqui a atenção no verso 25. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Jesus está falando. Lembram das igrejas de Apocalipse? Ele falando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está falando aos nossos corações. E o cuidado qual é, pastor? Ouvir e responder. Muitos ouvem e fingem que não estão ouvindo. E Jesus fala. Ele desceu no Antigo Testamento, naquela nuvem de fogo, 40 anos conduzindo o povo a maior teimosia que eu já vi. 40 anos de teimosia. Só que Deus agora nos chama através de Jesus amorosamente. Ele nos chama pela sua graça irresistivelmente. E através do Espírito Santo que habita em nós, na sua igreja, nos seus filhos, nós agora respondemos ao seu chamado. Mas nós temos que ter o cuidado para não praticar o que aquele povo praticou durante 40 anos no deserto. A teimosia. A teimosia. Jesus está com a sua mão estendida dizendo, venha, você já tem o Espírito Santo. E isso serve de alerta para a igreja. Porque nós não perdemos a salvação. Claro que não. Claro que não. Perguntaram uma vez a Dr. Russell Shedd se era possível perder a salvação. Ele disse, depende. Aí todo mundo ficou assustado no auditório. Ele disse, se foi Cristo que lhe salvou, é impossível perder. Mas se foi outra pessoa que lhe salvou, aí perde. Então quem nos salvou foi Cristo. Qual o cuidado da igreja ter? O cuidado com a teimosia. Porque tudo há consequência, é ato e consequência. Nós escolhemos o quê? O que plantamos. Então nós temos que ter cuidado para não fechar os ouvidos, porque Jesus está falando à sua igreja. O tempo se aproxima, o tempo está chegando. Nós não podemos ser filhos desobedientes. Ao contrário, Deus nos salva para que nós possamos obedecê-lo. Deus nos salva para que nós possamos segui-lo. Ele nos chama para que nós possamos ser filhos obedientes, fazer a sua vontade. Tenham cuidado, ele diz no verso 25, e não se recuse a ouvir aquele que fala. Aqui o cuidado de não negligenciar. Muitos estão negligenciando o chamado de Deus. A questão não é ser crente dentro da igreja. É como é que está meu testemunho dentro e fora. Não existe dicotomia no crente. Não existe. Não existe uma tal de esquizofrenia espiritual. Eu sou crente aqui, lá fora eu não sou. Se está acontecendo isso, tem alguma coisa errada. Não. Crente aqui e fora, e onde eu pisar a planta dos meus pés. Por isso que ele faz o quê? Um contraste, falando, durante aqueles 40 anos lá que Deus falou, uma vez Deus falou durante 40 anos. E qual é o cuidado da igreja aqui?
o cuidado do autor para que o cristão não volte às velhas práticas. Nós não podemos voltar às velhas práticas. E aqui era o que? Eles voltarem às velhas práticas do judaísmo. O que é que ele vai falar no versículo 22, ó? Aqueles que viviam no Antigo Testamento, no Monte Sinai, se recusaram a ouvir. Por isso, ele diz assim, verso 22, só voltando um pouquinho. Ó, pelo contrário, no verso 18 ele diz, vocês não chegaram. E quando ele vai para o verso 22, ele diz, pelo contrário, vocês chegaram. Então, já que nós chegamos, o que é que nós temos que fazer? Agora, hoje aqui, nós que somos crentes, nós já estamos no antegozo da glória de Deus. A Jerusalém Celestial já nos aguarda. É isso que ele diz aqui. Chegaram a Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. O que é que nossos pés têm que estar? Firmes, olhando para Cristo, caminhando. Não adianta a gente, olha, o que passou das nossas vidas. Se houve algum conflito entre você, seu filho, ou no casamento, ou entre um irmão, passou. O que Deus quer é que nós caminhemos. Muitos estão recusando ouvir a Jesus. Muitos estão recusando. Ele faz a segunda exortação, no verso 25, na parte B, olha o que é que ele diz, a parte B do versículo. Ele diz assim, ó, pois se os que se recusaram a ouvir, quem devidamente os advertiam na terra, não escaparam, ele vai dizer, muito menos escaparemos nós. É uma advertência à igreja. Ele diz, ó, aquela geração, nenhum deles escaparam, a não ser Josué e Calebe. Todos ficaram pelo meio do caminho. Todos ficaram pelo meio do caminho, foram destruídos no deserto, pragas, a serpente, quando ele levantou a serpente lá, peste e juízo. Por que aconteceu isso? Porque eles se recusaram a ouvir Deus. Deus falava diretamente com eles, e aqui é um contraste com essa geração que ficou para trás. Por isso ele está dizendo, ó, imagine aqueles que recusam a ouvir a voz de Cristo. Ele diz, muito menos nós escaparemos. Isso aqui é só para a igreja ter a percepção que Jesus, ele é justo. Em amor é amor, nós temos todas as garantias. Mas pior será aqueles que pisam os pés em Jesus Cristo. O justo juiz virá. Aí ele diz, a terceira exortação, ó, verso 25, muito menos nós escaparemos. Verso 25, finalzinho do verso 25, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos. Ó, a condicional. Quando é que a pessoa não vai escapar? Se, a condicional, estão vendo a condicional aí, né? Se nos desviarmos dos caminhos de Deus. Claro, isso é lógico. A pessoa pode tentar estar dentro da igreja, ter sido batizado nas águas e um dia apostatou da fé. Esses que apostataram da fé, não tem mais jeito para eles. O apóstata é aquele que vai pisar, vai zombar, conhecer o evangelho e zombar do evangelho. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, ó, Deus desceu lá no monte e falou. Aquele povo rejeitou a Deus. Aqueles que estão hoje na igreja, se rejeitarem a Deus também, não escaparão, porque estão rejeitando o Filho de Deus. Se, a condicional, se vocês se desviarem, não escaparão. Aqui ele é enfático, não escaparemos. Por isso que a igreja tem que estar o quê? Vigiando e orando e vivendo conforme a palavra de Deus. Isso é bom para a igreja o quê? Ficar atenta, a igreja ficar ligada no 220. Nós não podemos baixar a guarda nessa caminhada, meus irmãos, porque vai aparecer várias oferendas querendo desviar o crente do caminho de Deus, várias. Aqui ele é enfático. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que repudiam a palavra de Deus, ou
ou aqueles que fingem que ouviram a palavra de Deus. Tem algumas pessoas que ouvem, mas não obedecem. O cuidado é esse. O chamado é esse. O chamado é a obedecer, continuar. Aqui é uma rejeição que não acontece da noite para o dia. É uma rejeição provocada. A pessoa começa a se desviar. Ou então tirar o foco, ou então colocar o foco em outra pessoa. Não, eu não gosto do meu líder. Não, eu não gosto da irmã que está indo para a MCM. Não, eu não gosto do meu irmão que está na sociedade de homens, a forma que ele lidera. Você começa a se afastar devagarzinho. Você começa a tirar o foco de Cristo e colocar o foco nas pessoas. Começa a afundar, começa a afundar. Isso é uma provocação. É estudada. A pessoa pensa que não, que está tudo normal. Quando ele vier perceber, já está fora da igreja. Nós temos que ter esse cuidado de não negligenciar, não recusar ouvir a palavra de Deus. Ele diz aqui no comecinho do versículo 25: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Essa é a admoestação, e ela continua. Jesus é muito mais rigoroso do que Moisés. Quem tem as chaves do céu e do inferno na mão é ele. As pessoas pensam que é o diabo, ou que era outra pessoa. Quem tem é Jesus. Toda a autoridade no céu e na terra é dele. Ele é muito mais rigoroso. Ele é amor, completamente amor. Mas ele é justo. E tem pessoas que esquecem do inferno. E onde é que fica o inferno? Logo aí, bem aí, como diz um amigo meu, bem aí, num lugar sem Jesus. O lugar sem Jesus, sem Cristo. Ninguém pense que poderá escapar. Meus irmãos, nós somos indesculpáveis. Todos terão a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Principalmente aqueles que eles estão falando aqui. O autor está falando aqui dos apóstatas. Conheceram a palavra de Deus, viveram no meio dos irmãos, conviveram com os irmãos, tiveram uma vida dentro da igreja, ensinaram dentro da igreja. Às vezes podem ter usado até o púlpito, mas no final se recusam a ouvir a palavra de Deus. Conheceram os privilégios e se recusaram. Lembram de Esaú? A gente falou de Esaú aqui, nesse capítulo. Não teve mais jeito. Esaú chegou, chorou para o seu pai, lágrimas de crocodilo. Chorou, mas não se arrependeu. E aí? O que é que a palavra de Deus diz para Esaú? Para ele não teve mais jeito, porque Esaú foi profano. Esaú era um homem imoral. Esaú era um homem que tinha várias mulheres pagãs. Não tinha mais jeito, o coração dele estava contaminado pelo pecado. Ele ouviu, chorou, quis as bênçãos de volta, quis ser o primogênito novamente. E o que é que a palavra de Deus, o autor de Hebreus, vai dizer? Para esse não teve mais jeito. Não teve mais jeito. Por quê? Porque muitas pessoas estão o quê, pastor? Desprezando a última chamada. A última chamada, tem até um hino, né? Quando se fizer chamada, estão recusando a chamada. A Bíblia nunca negou a responsabilidade do homem. O homem escuta a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O problema é o coração embrutecido. Deus está falando. Por isso que ele diz no verso 25, vou voltar para o comecinho na parte A: tenham cuidado a não se recusar a ouvir aquele que fala. Jesus está falando. As palavras dele são superiores à de Moisés, que estava com as tábuas da lei na mão. Muito superior. Aqui é a carta da supremacia. Aqui é a carta da superioridade. Jesus é superior a tudo e a todos. Ele faz uma comparação. Ele vai falar de Moisés. Lembrando de Moisés, ele diz só: Jesus é superior. Arão, superior. Aos sacerdotes, superior. Ele é Deus, ele é nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que transforma o nosso coração, aquele que muda
completamente. O que é que nós devemos ser, pastor? Obedientes. Não podemos recusar aquele que está falando do céu, aquele que está com a igreja na mão. Ele tem todo o poder, toda a autoridade é dele. Deus falou no Antigo Testamento de várias formas. Quando a gente chega no capítulo 1, vai dizer que ele falou através dos seus profetas, de sonho. Hoje ele fala através de quem? Do seu Filho. Aonde o seu Filho está revelado? Na Escritura Sagrada. Ele fala e está falando aos nossos corações, e a voz de Jesus é como chama de fogo. Aquele que não escuta será consumido. Principalmente, vai dizer que o juízo é terrível para aqueles que já escutaram, já ouviram e recusam. Um autor vai dizer assim, não ouvir a palavra de Deus é insensatez, e ouvir a palavra de Deus e não obedecer é loucura. Depois eu vou olhar qual foi o autor que disse, que eu estou com oito comentários para preparar esse estudo. Se eu não me engano foi o do comentáriozinho Nova Vida, o autor. Então ele diz isso. A voz dele, ele fala. Eu falei isso na pregação passada, vou repetir. Porque algumas pessoas, elas rejeitam Deus. Por que elas rejeitam Jesus? Tem pessoas, meus amados irmãos, que pensam que não precisam de um Salvador. A primeira razão é essa. Se você sai aí fora, elas são pessoas boas mesmo. Pessoas boas, não traem a mulher, pagam suas contas em dias, criam seus filhos com ordem e decência. Mas essas pessoas, elas pensam que não precisam de um Salvador. Aí o que é que Jesus diz? Eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Jesus já quebra essas pessoas para mostrar que o mundo precisa de um Salvador. A segunda razão porque as pessoas rejeitam Jesus é porque elas têm medo da questão social, do meio que elas vivem. Elas vivem no meio social e têm medo de quê? Do que o pessoal vai falar delas. A gente até viu o versículo. Vitória, eu vou pedir para colocar aí. Esses 2 versículos eu vou pedir para a gente ler novamente. As pessoas têm o quê? Vão olhar com medo do julgamento do povo aí fora. João 12, do 42 ao 43. João 12, do 42 ao 43. Quem tiver sua Bíblia, vamos abrir. Já colocou aqui, né, Vitória? Eu vou ler por aqui, No entanto, muito dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não ser expulsos da sinagoga. 43, Por quê? Qual a razão é essa? A razão é essa aqui, A questão que eles estão olhando, sabe para quê? Para a sociedade, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Preferem a sociedade, o julgamento da sociedade, o que eles estão pensando de mim. Essa é a segunda razão porque eles rejeitam Cristo. Terceira razão, eles querem resistir ao Espírito Santo de Deus. Resistir ao Espírito Santo de Deus. Olha o que é que ele vai dizer. Eu vou pedir a Vitória para colocar aí novamente, Vitória. Atos 7,51. O embrutecimento do coração. Atos 7,51. Olha aqui, Isso aqui é Estevão sendo apedrejado. Aí ele vai dizer: homens teimosos, incircuncisos, de coração, de ouvidos, vocês sempre o quê? Resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Deus está falando através da sua palavra, e o povo resistindo ao Espírito Santo de Deus. Eu posso resistir ao chamado eficaz? Não. Mas o incircunciso, aquele que está com o coração embrutecido, faz questão de resistir e dizer não para Deus. Vai para o inferno? Vai, responsabilidade dele. E o caso
E o caso clássico, aqueles que preferem as riquezas, os bens materiais, o jovem rico. Esse é o quarto motivo. Os bens materiais. O apóstolo Paulo nos diz, o problema não é o dinheiro é bom e ajuda nas necessidades. O problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Então o que é que acontece? Muitas vezes nós estamos rejeitando, nós estamos olhando para o que a sociedade diz, nós pensamos que não precisamos de um Salvador, nós estamos olhando para as riquezas. Não há possibilidade de chegar a Jesus quando você está com o coração embrutecido, e as consequências são desastrosas e danosas, porque não há salvação em nenhum outro nome, nos céus ou debaixo ou na terra, que não seja através do nome de Jesus. Está lá em Atos, versículo 26, ele continua exortando a igreja, admoestando a igreja. Olha o que ele diz, verso 26, a gente começa daqui agora, verso 26, ele diz: naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Olha o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, naquele tempo Deus desceu no Monte Sinai, falou ao povo, mas agora a terra tremeu. Só que quando Jesus vier, na sua segunda volta, não é só a terra que vai tremer, é a terra e o céu, tudo vai tremer, Aqui ele está citando na primeira parte aqui, quando ele diz, naquele tempo a voz dele abalou a terra. Aqui ele está citando o Êxodo 19, 18, vamos botar, Vitória, Êxodo 19, 18, Êxodo 19, 18, olha o que é que diz, todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele, e o fogo, a fumaça subia como fumaça de uma fornalha, ele diz, e todo o monte tremia com violência. O monte tremia, a terra tremia com a violência. Mas ele diz, mas eu, na parte B, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. O que é que ele está citando aqui, meus amados? A segunda volta de Jesus, quando ele vier em glória, majestade e poder. Aqui a gente vai deixar aberto a Bíblia, eu vou pedir a Vitória para colocar aqui, que ele está citando a segunda vinda de Cristo, quando ele vai fazer tremer tudo, o céu e a terra. Aqui ele está citando Ageu 2, 6, Vitória, Ageu 2, 6, e a referência aqui é a segunda vinda de Cristo, onde ele julgará todas as nações. Ageu, olha o que ele diz, por assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, farei tremer o céu, a terra e o mar, e a terra seca, na segunda vinda de Cristo, tudo será abalado, as nações serão abaladas, as nações serão julgadas. Vitória, Ageu 2:21, as nações serão julgadas. 2:21. Eu errei aqui, deixa eu ver. As nações serão julgadas, é onde ele diz aí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, Vitória, deixa eu encontrar aqui, que é onde ele diz que julgará, derrubará o trono dos reinos. Ageu, só um minutinho, meus irmãos. A gente vai ver que ele vai julgar todas as nações. Ageu 2:21. 22, perdão, bota aí 22, irmã. Derrubarei o trono dos reinos na sua segunda vinda, quando Jesus vier. Destruirei as forças dos reinos, das nações, destruirei os carros de guerra e os que andam nele, os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Todos os reinos, todas as nações serão julgadas. E o ponto aqui é o quê?
incluirá principalmente aqueles que estão dentro da igreja e vão apostatar, aqueles que vão abandonar o Senhor por causa das suas paixões, aqueles que abandonarão a Cristo. Meus irmãos, aqueles que ainda não foram salvos, há esperança para eles, mas não há esperança para aqueles que abandonam a Cristo. Aqueles que estão aí fora ainda estão vivendo o tempo e a época da longanimidade de Deus, da paciência de Deus, mas não existe salvação para o apóstata, porque ele peca contra o Espírito Santo de Deus e ele não vai retornar a Deus. E o juízo é mais severo. Vitória, bote aí Hebreus, só a gente voltando um pouquinho, Hebreus 10, 29, olha o que é que ele diz, Hebreus 10, 29, imagine, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, os apóstatas, que profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito Santo da graça. Blasfêmia contra a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Maior será o castigo deles, maior será o julgamento para eles, na segunda vinda de Cristo, na sua segunda vinda. Por isso ele diz: farei tremer, é isso que ele está dizendo aqui em Hebreus. Farei, no verso que a gente viu agora, farei tremer mais uma vez o céu e a terra. Hebreus 12, o verso que nós estamos lendo aqui, o verso 36, o verso Hebreus 12, verso 26, olha o que é que ele diz: naquele tempo a voz dele abalou a terra, quando ele desceu no Monte Sinai, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez farei tremer, não só a terra, mas também o céu. A segunda vinda de Cristo, o ponto aqui é a segunda vinda de Cristo. O que acontecerá no fim dos tempos? O que acontecerá no juízo final? O que é que vai acontecer? Para os salvos, alegria, gozo na alma, paz e eternidade juntamente com Cristo. Para os incrédulos, os apóstatas, fogo, juízo, inferno. É isso que vai acontecer. Na segunda vinda de Cristo, todo olho verá, ele virá acompanhado da sua comitiva, a trombeta soando, a trombeta tocando, o som da trombeta, os mortos ressuscitarão, os vivos serão arrebatados e transformados, esse corpo aqui não existirá mais, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, ele vai estabelecer seu reino eterno de paz, glória e majestade. Mateus 24, 30, 31, tem vários versículos, mas vamos ler só esse. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra, todos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com som de grande trombeta, os quais se reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, dos quatro cantos, de uma a outra extremidade dos céus. Ele virá o som da trombeta, a trombeta tocando. Ele virá em poder, majestade. Pastor, ele vai fazer o quê? Recolher o seu trigo. Recolher o seu trigo. Quando será a segunda vinda de Cristo? Lá em Mateus 24, 36, vai dizer que ninguém sabe. Nós não sabemos, mas nós estamos vendo o que? Os sinais. Olha o que é que diz. Verso 36. Mas a respeito daquele dia, D maiúsculo, e a hora, ninguém sabe, está tudo maiúsculo, né? Nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Ele está voltando, os sinais estão aí. Nós não sabemos as ordens dos eventos, porque tem a milenista, pré-milenista, a questão, mas ele virá. Ele virá.
A sua segunda vinda Ele virá. O que é que nós temos que fazer por enquanto que nós estamos vivendo aqui? Nos preparar. O crente tem que estar sempre preparado. Sempre preparado. Abandonar o que tem que ser abandonado, que ainda não agrada a Deus. O que é que eu tenho que abandonar que não agrada a Deus? E viver uma vida de santidade. Viver uma vida que agrada a Deus. Vitória, 2 Pedro 3,14. 2 Pedro 3,14. Olha o que é que ele diz. Por essa razão, amados, esperando, nós temos que esperar estas coisas, o que é a segunda vida. Aí ele diz: esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Faça a tua parte. Olha o que é que Pedro diz, esforça-te, é contigo. Se prepara, meu irmão, esteja sempre preparado. A segunda vinda de Cristo é um motivo de esperança e alegria para o crente. Alegria. Ele vai vir estabelecer seu reino de paz, alegria e justiça. Como podemos nos preparar para a segunda volta de Cristo? A primeira coisa, sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Uma vida de santidade, uma vida de obediência na fé, uma vida de santidade, uma vida de novidade de vida, procurando ter relacionamento mais com o Pai e mais com os irmãos, fazendo o bem, rejeitando o mal, rejeitando o pecado, fazer a vontade de Deus. Nós não temeremos a volta de Jesus, claro que não. Nós não podemos temer. Para quê? Para que Ele não nos pegue de surpresa. Lembra como foi na época de Noé? Ninguém estava esperando. Casavam e se davam a casamento. E ele fala lá em 2 Pedro, é uma das cartas que fala bastante da segunda vinda de Cristo. 2 Pedro, Vitória 3,14. 2 Pedro 3,14. Olha o que é que ele diz. Já está aqui, né? Deus os encontrará sem mácula, sem culpa e em paz. Nós temos que estar sempre preparados. Nós temos que ficar atentos com os sinais. É isso que nós temos que fazer. Como nós podemos nos preparar? Ficar atento. Nós não podemos ser crentes relaxados ou desleixados. Não. Os sinais estão aí. Os sinais servem de alerta. Nós precisamos ficar atento. O que é que tem que corrigir na minha vida? O que é que tem que ser corrigido urgentemente? Nós temos que nos manter, o apóstolo vai falar, sóbrios, atentos à vontade de Deus. Nós temos que estar preparados, atentos à vontade de Deus. Vamos abrir 1 Tessalonicenses 5, 6, 19. Ficar atento. 1 Tessalonicenses 5, do 6 ao 9. Assim, pois, não durmamos como os demais. Cuidado. Primeira coisa aqui, ficar atento. Vou repetir. Assim, pois, não durmamos como os demais. Tem gente dormindo dentro da igreja. Pelo contrário, vigiemos e sejamos o quê? Sóbrios, atentos. Vitória, continua. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Verso 8 e 9, Vitória. 8. Nós, porém, que somos do dia aqui significa luz, sejamos, ele repete novamente, sóbrios, atentos, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Por isso que nós somos o quê? Atentos, vigiando. Ele não nos destinou para a condenação. É isso que Paulo está falando aqui. Mas para alcançar o quê? A salvação. Louvado seja Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, sempre atentos, sempre atentos, sempre atento. Como podemos nos preparar para a volta do Senhor? Edificando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Eu estou falando e repetindo, nós não somos ilhas para vivermos isolados, não.
Nós temos que encorajar uns aos outros. Bota o verso 11, Vitória. Tessalonicenses 5:11, olha o que ele diz. Portanto, console uns aos outros. Olha aqui, ó. Edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Edificando uns aos outros. É assim que nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. Edificando o corpo de Cristo, amando como Cristo amou. É assim. Consolem uns aos outros e edifiquem-se. Mandamento. O mais fraco tem que ser fortalecido para aquele que está mais forte na caminhada, porque vai ter aqueles abatimentos na caminhada que nós passamos. É assim que nós nos preparamos para aguardar a vinda de Cristo, que ele fala aqui no verso 26. Naquele tempo a voz dele abalou a terra. Romanos, voltar para Hebreus, Romanos, ó. Eu estou lendo Romanos, eu estou com Romanos 12:26. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também o céu. É assim que nós nos preparamos para a segunda vinda de Cristo. É assim que nós nos preparamos. Nós falamos disso. Vida santa. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ficar atentos, vigilantes. Nós vimos os textos aí, texto a texto. O texto falando, a própria Escritura Sagrada falando como nós devemos nos preparar para a segunda vinda de Cristo, edificando uns aos outros. É assim que nós vamos viver até a volta do Senhor, como igreja do Senhor. É como se o autor estivesse falando aqui aos nossos corações: olha, continuem a vida de vocês, amar a Deus sobre todas as coisas, amando o teu semelhante como a ti mesmo. É o mandamento do Senhor. Viver, ouvir o que Ele está falando, sentir e guardar no coração a palavra de Deus verdadeiramente. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. Por quê, pastor? O corpo, um depende do outro, todos interligados, os membros. Nós não podemos viver sozinhos, não funciona, não funciona. Foi o que a gente viu hoje. A gente viu hoje no verso 25, para termos cuidado, porque Jesus está falando. Jesus está falando, tenham cuidado. E não se recuse a ouvir aquele que fala. Cuidado para guardar verdadeiramente a palavra de Deus no nosso coração. Deus fala, nós temos que guardar a palavra dele no nosso coração. Nós vimos isso nessa noite. O que foi que ele falou mais, como advertência, ainda no verso 25. Ele disse assim, ó: pois se os que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertiam na terra, quando Deus veio, que falou numa nuvem, durante 40 anos para aquele povo, e foi 40 anos de teimosia, e todos ficaram para o meio do caminho. Aí a advertência foi para nós. Ele diz: os advertiam na terra, não escaparam, só 2 famílias, muito menos escaparemos nós. É um alerta para aqueles que vão apostatar. É um alerta para a igreja, para que nós não venhamos a vacilar com a nossa fé. Nós temos que caminhar juntos, meus irmãos. Igreja, nós temos que ser uma igreja que une, uma igreja que vive, uma igreja que ama, uma igreja que ajuda os necessitados. Não há indiferença em Cristo. Se há alguma indiferença entre os irmãos, tem que acabar hoje em Cristo. As diferenças, acabam em Cristo. Mas ele diz aqui, qual é o motivo que vai acontecer, no verso 25, como aplicação, já trazendo: não escaparemos se nos desviarmos, se nos desviarmos. Nós temos que estar centrado em Cristo. A rocha é Cristo, porque quando vier a chuva, a casa está alicerçada na rocha. Quando vier o temporal, quando vier o tsunami que vai vir,
Todos passaremos. Eu vou dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão. Deus nos leva para o deserto, para depois Ele nos levar para o paraíso. A chegada no paraíso é só depois que o crente passar pelo deserto. Não tem paraíso se não passar pelo deserto, se não passar pelo vale, se não passar pelo vale da sombra da morte. Não haverá céu. Por isso todos passaremos, mas em Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer, em todas aquelas coisas lá, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Todas as garantias, todas, pastor, todas. Agora não adianta dizer e querer trazer uma doutrina aqui que não existe na Bíblia. Olha o que é que ele está falando aqui para a igreja. Cuidado, atenção, é só isso. O restante é como se ele estivesse dizendo aqui para a igreja, ó, persevere, continue. Está doendo, vai passar. Ele é Deus, é Ele que cuida do seu deitar ao seu levantar. Ele não dormita, Ele é o guarda de Israel, guarda a tua entrada e guarda a tua saída. Quando Ele diz isso, é até a tua chegada. Quando Ele diz que Ele guarda a tua entrada e a tua saída, é a promessa que tu vai chegar. Não é que tu vai ser feliz até o final da tua vida, não. Haverá percalços. A vida do crente é igual altos e baixos, mas a estabilidade está aqui, Cristo. A rocha é Cristo. Quem nos garante é Cristo. Você vai chegar por causa de Cristo, e Ele é fiel para cumprir o que começou nas nossas vidas. Por isso, como igreja do Senhor, o nosso papel é esse. Nós venhamos aplicar essa palavra nos nossos corações, meus amados. Em Cristo somos mais que vencedores. Guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Chegaremos. Já saímos e chegaremos, porque Ele garante. Ele é Deus e Ele é fiel à sua palavra, e ela será cumprida conforme a sua vontade e o seu querer. Amém, igreja? Uma pergunta, quem quiser fazer, fica à vontade. Meus amados, cumprimentem, tá? Nosso amado Alain é de Uricuri, está conosco, já congregando. Alain e sua esposa Iris, quem estiver perto aí. A nossa está conosco. É uma notícia boa para o Ministério de Louvor. Alain aí disse que toca todos os instrumentos, me disseram já, Alain, né? Pastor Paulo, já perguntei a pastor Paulo já. O casal estão aí, as mulheres depois conversem com Iris, vamos adicioná-la nos grupos das mulheres e recebê-los, amá-los. A igreja tem que acolher. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser, fique à vontade. É prática da igreja, tá? Prática da igreja. Se eu não souber, Janderson está aí e responde. Janderson já está preparado do lado aí. Alguma pergunta sobre o assunto? Podem ficar à vontade. Se eu não souber, eu passo para a Jéssica. Jéssica? Alguma pergunta? Não houver, a gente ora e vai para casa. Já que não tem, vamos orar, né, Giliardo? Em nome de Jesus, vamos orar. Faltando ainda 3 minutinhos para as 9. Sempre tendo aquela ordem de decência. A gente vai seguir o padrão. 1 hora dá tempo para dar a mensagem bem dada. A gente, um versículo só. Tanto de informação que tinha. Próxima semana nós vamos para o verso 27. Vamos devagarzinho. Ele vai estar falando praticamente a mesma coisa aqui. São exortações à igreja, para a igreja estar vigilante. Cuidado, porque o mundão está aí, porta estreitinha, continua estreita, desse tamanhozinho aqui, eu gosto de dizer. Ainda é ferro para um lado e ferro para o outro. Nós vamos passar assim, agora a porta da perdição não é uma porta, é uma avenida, meu irmão, escancarada. Então, mantenhamos aqui firmes em Cristo. Vai ter luta, vai ter luta, mas a vitória já é garantida em Cristo. Oremos em nome de Jesus, curvemos nossas cabeças e oremos. Antes de orar, deixa eu dar um recado, irmãos. Sábado, tá? Culto de posse.
tá? Nosso amado pastor Hélio vai estar conosco aqui, vai pregar no sábado à noite, 7 horas da noite, tá? Vou mandar nos grupos, dar uma reforçada no grupo, nos grupos, e mando também no privado, tá? Todo mundo aqui reunido, a igreja em nome de Jesus, tá? 19 horas, culto de posse do pastor Marcos, tá? Vamos aqui em nome de Jesus, a igreja toda, as congregações vão vir, vai estar a igreja toda, as congregações Moraes, Cavaco, Serra do Cavaco, Serra do Moraes, Serra do Cavaco, Serra do Cavaco e o distrito do Moraes. Curvemos nossas cabeças, agora sim, vamos orar em nome de Jesus. E louvamos Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque a Tua palavra, ó Deus, nos orienta, ela nos mostra qual o caminho certo a seguir. Só existe um caminho, uma verdade, e a própria vida que desceu do céu, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelos Teus alertas, porque o Senhor está nos alertando, o Senhor está falando aos nossos corações, ó Deus, que nós possamos nunca tirar os olhos do Senhor, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé, porque o Senhor começou e o Senhor finalizará a boa obra em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou e o Senhor nos conduzirá, ó Deus, em cada etapa das nossas vidas. Ó Deus, nós sabemos que teremos percalços, espinhos, mas nós sabemos, ó Deus, que em Ti nós somos mais que vencedores. Todas as Tuas promessas serão cumpridas no Teu tempo. Por isso nós esperamos, e esperar aqui é esperança, ter certeza que o Senhor começou e o Senhor finalizará a boa obra em nossas vidas. Continua, Senhor, guardando, ó Deus, aqueles que estão chegando na Tua igreja, que a Tua igreja seja uma igreja que ame, uma igreja que acolha, uma igreja que, ó Deus, que abrace aqueles que estão chegando, ó Deus. Que a Tua igreja seja conhecida pelo amor, que a Tua igreja seja conhecida pela unidade, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou lá em João 17. Nós seremos conhecidos, ó Deus, verdadeiramente diante do mundo quando nós formos um, assim como o Pai e o Filho são um. Ó Deus, unidade no meio da adversidade, onde tem vários tipos de pessoas, mas todas elas acabam, ó Deus, em Cristo, as diferenças, porque Cristo é o cabeça da igreja, é Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos leve em paz para os nossos lares, em nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus